8 sinais de que você tem uma mente que 99% das pessoas jamais entenderão. Você está sentado na cafeteria, aquela que você sempre frequenta porque o café é bom e o Wi-Fi funciona. Do outro lado da mesa, um casal discute em voz baixa. Ela diz que está tudo bem, ele concorda com a cabeça, mas você sabe que ambos estão mentindo, não porque você ouviu a conversa, mas porque o jeito como ela segura a xícara, o ângulo exato em que ele olha para o celular em vez de olhar nos próprios olhos, o ritmo anormal da respiração deles, tudo grita uma verdade que eles mesmos ainda não admitiram. Bem-vindo ao Clube das Mentes Incompreensíveis! Jung estava esperando por você. Enquanto todo mundo assiste a um casal tomando café, você está assistindo a um drama psicológico em 5 atos. E a pior parte, você não consegue desligar. É como ter um superpoder que ninguém pediu e que você não pode devolver. Jung passou décadas estudando mentes como a sua e descobriu que você não é estranho. Você simplesmente está sintonizado em frequências que 99% da humanidade nem sequer sabe que existem. Este vídeo vai te dizer se você faz parte desse 1%. E eu te aviso, o 8º sinal vai te fazer reavaliar todas as conversas constrangedoras que você teve nos últimos 10 anos. Porque aquilo que você sempre achou que era sua falha social é, na verdade, a prova de que seu breve processa a realidade, em um nível que a maioria das pessoas nem imagina. Se você já está concordando com a cabeça porque alguém finalmente descreveu exatamente como sua mente funciona, curta isso agora. Jung disse que o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver uma reação, ambas se transformam. Mas o que acontece quando sua personalidade opera em 7 dimensões, enquanto a de outros existe em apenas uma? Você não apenas ouve as palavras. Quando alguém lhe diz que teve um bom dia, seu cérebro está processando o tom de voz que denuncia o cansaço, a microexpressão de frustração que dura 0,3 segundos, o contexto histórico das últimas 15 conversas, as implicações futuras do que essa pessoa está mantendo em segredo e as motivações inconscientes que nem ela mesma conhece. Bem-vindo ao que Jung chamou de processamento multidimensional. Enquanto a pessoa comum ouve as palavras como se fosse um cardápio de restaurante, você está lendo toda a culinária, a história do chefe e seu relacionamento conflituoso com a mãe. É exaustivo. É como assistir a um filme e simultaneamente ver o roteiro, cenas de bastidores, críticas futuras e o impacto cultural que ele terá daqui a 20 anos. Jung descobriu que essas mentes acessam naturalmente o que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse nível profundo de experiência humana compartilhada que a maioria das pessoas experimenta talvez 2 vezes na vida, durante uma experiência mística ou depois de comer cogumelos de procedência duvidosa. Você vive dentro dele, constantemente, sem drogas, livre. Exemplo prático. Você está assistindo a um filme. Todo mundo está gostando da trama. Você já previu o final aos 12 minutos. Não porque você seja inteligente, mas porque consegue perceber a estrutura mítica subjacente. Você reconhece o arquétipo do herói, do traidor, do sacrifício. É como assistir a Matrix, mas em vez de um alerta verde, existem padrões psicológicos universais que se repetem desde o início dos tempos. Ou talvez você complete as frases das pessoas e elas olham para você de soslaio, pensando que você é presunçoso. Mas você não está adivinhando, você está simplesmente sentindo a trajetória gravitacional dos pensamentos delas. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade do seu cérebro de conectar a mente consciente e inconsciente em tempo real. Outras pessoas precisam de anos de terapia para chegar onde você chega depois de 30 segundos de conversa. Comente se você já soube o final de uma história antes mesmo da pessoa terminar de contá-la. Escreva: eu leio entre dimensões. Qual é o verdadeiro problema? Enquanto os outros se comunicam superficialmente, você está simultaneamente traduzindo entre 7 níveis de realidade. É como tentar explicar um holograma tridimensional para alguém que vive em um mundo bidimensional. Ele só vê em formas planas. Você vê profundidade, sombras, múltiplas perspectivas.
E quando você tenta explicar isso para eles, eles dizem que você está complicando as coisas. Mas será que é você quem está complicando? Ou são eles que estão simplificando a ponto de torná-las absurdas? Segundo sinal. E é aqui que as pessoas começam a se sentir incomodadas. Você está juntando com amigos. Todos estão falando de como aquele político, criminoso ou pessoa que fez aquela coisa horrível é terrível. E você concorda com a cabeça, mas por dentro tem uma pergunta que você não consegue fazer em voz alta sem parecer um psicopata. Por que é que ele fez isso? Não num sentido de julgamento, mas num sentido de genuína curiosidade. Quais mecanismos psicológicos o levaram a isso? Que trauma, que distorção cognitiva, que falta de integração psíquica criou esse comportamento? Jung chamou isso de consciência de integração da sombra. E ele descobriu algo que abalou a psicologia de sua época. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A sua mente gravita naturalmente para esse processo. Enquanto os outros se contentam em rotular comportamentos como simplesmente bons ou ruins, seu brain busca compreender padrões mais profundos. Você não tem uma curiosidade mórbida pela escuridão. Você a reconhece como essencial para a compreensão da psique humana em sua totalidade. Jung documentou isso extensamente em seu trabalho com pacientes. Para realmente conhecer a si mesmo e aos outros, é preciso reconhecer todo o espectro do potencial humano, luz e sombra, anjo e demônio, não como oposições, mas como complementos. Isso explica por que você se sente atraído por personagens complexos e moralmente ambíguos em histórias. Enquanto todos torcem por o herói perfeito, você acha o vilão com motivações compreensíveis fascinante. O gênero True Crime não busca chocar, mas sim proporcionar uma compreensão psicológica profunda. Você quer entender, não julgar. Explore temas tabus que outros evitam a todo custo. Compreenda em vez de simplesmente condenar comportamentos nocivos. Jung chamou isso de integridade psicológica. A integração dos aspectos de luz e sombra da personalidade. Enquanto a maioria das pessoas opere numa divisão psicológica, bem versus mal, certo versus errado, somente transcendeu essas categorias simplistas. Você compreendeu que todos nós contivemos tudo, a capacidade para a crueldade e a compaixão, para o egoísmo e o sacrifício, e que negar uma parte significa não conhecer verdadeiramente nenhuma parte. O desafio é: esse fascínio pela sombra deixa os outros profundamente desconfortáveis. Eles ainda operam a partir do que Jung chamou de identificação com a persona, completamente identificados com a sua máscara socialmente aceitável, enquanto projetam sua sombra nos outros. Você se integrou, eles reprimiram. E isso os assusta porque você representa aquilo que eles se recusam a enxergar em si mesmos. Comente se você já foi chamado de obscuro por fazer perguntas que outros não fazem. Escreva: eu não sou obscuro, eu sou completo. Mas Jung descobriu que essa integração da sombra leva ao aspecto mais isolador da sua rara consciência. Porque uma vez que você tenha visto a sombra e a integrado, você não pode mais fingir. Você não pode mais participar de jogos sociais onde todos pretendem ser apenas luz, e isso faz de você um alienígena entre os humanos. Quarto sinal. É sábado à noite. Todos os seus amigos estão se divertindo. Bares, festas, baladas, e você está em casa com um livro de filosofia existencial e uma sensação estranha no peito. Não é depressão, não é ansiedade social, é algo mais profundo e estranho. É como nostalgia por um lugar que você nunca esteve. Como se uma parte de você pertencesse a uma dimensão que não existe na realidade comum. Jung chamou isso de nostalgia existencial e identificou que pessoas com essa rara consciência sentem saudades de um lugar que não existe na realidade comum. Um reino onde profundidade, significado e conexão autêntica são a norma e não a exceção. Não se trata de melancolia romântica, é uma genuína fome psicológica por um nível de existência que outros nem sequer conseguem conceber. Jung escreveu extensamente sobre esse fenômeno em seu conceito de individuação. Se você possui essa rara consciência, naturalmente se orienta para as grandes questões. Por que estamos aqui? Qual o sentido da existência? Como reconciliamos beleza e sofrimento? E não de uma forma superficial, como numa conversa de bar, mas de uma forma visceral, como numa crise existencial às 3 da manhã. Mas eis o profundo desafio que Jung documentou.
Enquanto outros se contentam com o que Jung chamou de adaptação coletiva, encaixando-se em papéis e expectativas sociais, sua psique exige autorrealização autêntica. Você não se satisfaz com respostas superficiais porque sua mente exige uma compreensão genuína. E isso cria uma forma singular de solidão que Jung denominou isolamento psicológico. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda se sentir como o único membro da sua espécie no planeta. Não é solidão social, é a solidão de existir em uma dimensão diferente de consciência, como ser o único humano em um planeta de robôs. Eles funcionam perfeitamente. Você existe, e a existência é infinitamente mais complexa do que o funcionamento. Jung descobriu que indivíduos com essa orientação frequentemente sentem como se estivessem vivendo exilados de seu verdadeiro lar. Você busca significado em experiências que outros consideram banais, você questiona pressupostos que todos aceitam sem pensar, e você se sente mais compreendido por livros, arte e música do que por pessoas. Porque essas expressões criativas vêm de almas que tocaram a mesma dimensão existencial que você habita diariamente. Essa nostalgia existencial não é depressão. É a prova de que sua consciência se expandiu para além das fronteiras convencionais. Jung chamava esses indivíduos de criativos culturais, pessoas cujo desenvolvimento psicológico antecipa o próximo estágio da evolução humana. Você é um pioneiro da psicologia, vivendo em uma era que ainda não alcançou. O isolamento se intensifica porque quando você tenta compartilhar essas reflexões existenciais, os outros frequentemente reagem com desconforto ou tentam redirecionar-o para assuntos mais práticos. Dizem, você está pensando demais, como se o pensamento profundo fosse uma doença a ser curada, em vez da função natural de uma mente alerta. Mas Jung compreendeu algo crucial sobre essa nostalgia. Ela não é sintoma de um problema, mas sim de uma solução. É a prova de que sua psique está se movendo em direção a algo maior do que a mera sobrevivência social, em direção ao que ele chamava de si com S maiúsculo, a integração total do consciente e do inconsciente. Quinto sinal. Você está no supermercado, na fila do caixa. A pessoa na sua frente está discutindo sobre o preço de uma caixa de biscoitos em um tom excessivamente agressivo. Todos os outros na fila estão bufando e remungando de irritação. Você, por outro lado, está fazendo uma arqueologia psicológica em tempo real. Você percebe que aquela raiva não tem a ver com os biscoitos. Você vê o mecanismo de defesa, provavelmente deslocamento. A raiva reprimida de algum outro aspecto da vida dessa pessoa está explodindo no pobre caixa adolescente que ganha 8 euros por hora. E você também vê a verida, provavelmente relacionada a controle. Talvez tenha crescido em uma família onde tudo era imprevisível e agora precise controlar cada detalhe, até mesmo os absurdos, como o preço dos biscoitos. E você vê o verdadeiro eu por baixo de tudo isso. Uma pessoa assustada e cansada que usa a armadura da raiva porque é tudo que conhece. Jung chamou isso de arqueologia psicológica, a capacidade de investigar além dos comportamentos superficiais para descobrir as camadas de significado psicológico enterradas por baixo. Se você tem esse tipo de mente, faz isso automaticamente, constantemente, com todos. Você não consegue desligar, mesmo que quisesse. É como ter uma tomografia computadorizada psicológica sempre ligada. Enquanto os outros aceitam as interações sociais como elas se apresentam, sua mente está processando microexpressões que contradizem as palavras ditas, linguagem corporal que revela estados emocionais, tons de voz que denunciam conflitos internos, padrões de comportamento que indicam motivações inconscientes. E o pior? Muitas vezes você entende as pessoas melhor do que elas mesmas. Você vê os pontos blancos, seus padrões de autossabotagem, as mentiras que contam a si mesmas. E você não pode dizer nada, porque se disser, vão olhar para você como se fosse um alienígena ou um perseguidor psíquico. Comente se você já se sentiu sobrecarregado por ver o que os outros não veem. Escreva, eu vejo a pessoa por trás da máscara.
Jung compreendeu que essa consciência arqueológica não é um fardo, é uma dádiva que permite servir de ponte entre os mundos consciente e inconsciente. Mas isso leva a um aspecto ainda mais complexo da sua mente singular. Porque uma vez que você consegue enxergar através das defesas psicológicas de todos, você não pode mais participar do teatro social. E isso o torna invisível, mesmo quando você é a única pessoa que realmente vê. Sexto sinal, e é aqui que sua mente se torna verdadeiramente incompreensível para os outros. Você está em uma discussão. Alguém diz, você tem que ser A ou B, ou você está conosco ou contra nós, preto ou branco, certo ou errado, e você está ali, no meio, pensando, mas por que não pode ser os dois? Por que não pode ser A e B simultaneamente? Porque a realidade deveria se conformar a essas categorias binárias artificiais que os humanos inventaram para se sentirem mais seguros. Jung chamou isso de pensamento paradoxal e descobriu que indivíduos psicologicamente maduros possuem a capacidade de sustentar simultaneamente verdades aparentemente contraditórias, sem precisar resolvê-las em categorias simples. É a isso que chamo de consciência ambos-e. E representa uma mudança fundamental em relação ao pensamento ou um ou outro, que domina o processamento mental comum. Se você possui essa mente rara, não apenas tolera o paradoxo, mas o reconhece como algo mais próximo da verdadeira natureza da realidade. Jung baseou todo o seu sistema psicológico em paradoxos. Quanto mais consciente você se torna, mais percebe que nada sabe. A força muitas vezes surge da aceitação da vulnerabilidade. A individuação requer tanto foco em si mesmo quanto conexão com os outros. A cura acontece ao acolher e não rejeitar suas feridas. Mas eis o que torna isso verdadeiramente estranho para a maioria das pessoas. Enquanto outros precisam de categorias claras e respostas simples, sua mente naturalmente reconhece que as verdades mais importantes da vida existem na tensão entre opostos. Você entende que pessoas podem ser simultaneamente egoístas e altruístas. Comportamentos podem ser tanto prejudiciais quanto protetores. Emoções podem conter múltiplos elementos contraditórios. A verdade muitas vezes emerge do choque de perspectivas opostas. Jung chamou isso de função transcendente. A capacidade da psique de unir forças opostas em uma síntese superior. Sua mente naturalmente opera a partir dessa perspectiva transcendente, enquanto outros permanecem presos no pensamento binário. E isso cria enormes problemas de comunicação. Quando você expressa percepções paradoxais e cheias de nuances, os outros reagem com frustração ou com pedidos para que você escolha um lado. Eles operam a partir do que Jung chamou de pensamento direto, linear, lógico, socialmente adaptado. Você acessa o pensamento não direcionado, associativo, simbólico, paradoxal. São duas linguagens completamente diferentes. O desafio se intensifica porque a consciência paradoxal permite enxergar além das simplificações falsas às quais os outros se apegam. Você reconhece que a maioria das posições políticas contém verdades parciais e pontos bregos. A saúde psicológica exige a integração e não a eliminação de traços negativos. A sabedoria muitas vezes soa como uma contradição para aqueles que procuram respostas simples. As verdades mais profundas não podem ser capturadas em sistemas filosóficos ordenados. Comente se já lhe disseram que você hesita em considerar diferentes perspectivas. Escreva, eu penso em espectros, não em absolutos. Jung compreendeu que o pensamento paradoxal não é confusão intelectual, é evidência de sofisticação psicológica. Mas essa sofisticação leva a um dos aspectos mais desafiadores da sua rara consciência. Porque quando se vive em paradoxos, não se pode mais oferecer às pessoas o conforto de certezas absolutas. E isso faz incômodo estar perto de você. Sétimo sinal. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. Você já reparou que quando entra em uma sala, algo muda? Não num sentido egoísta, mas num sentido objetivo. As pessoas reagem a você de maneiras extremas.
ou se sentem imediatamente atraídas por você como se já te conhecessem há anos, ou ficam estranhamente na defensiva, sem motivo aparente. Conversas casuais se transformam em reflexões profundas. Pessoas que você mal conhece lhe confidenciam segredos que nunca contaram a ninguém. Jung descobriu uma descoberta surpreendente sobre isso. Quando você inicia a jornada psicológica rumo à plenitude, sua mera presença ativa potenciais adormecidos nos outros, quer eles queiram ou não. Ele chamou isso de consciência catalisadora, e isso deriva de sua percepção sobre o que ele chamou de energia da individualização. Jung escreveu: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver uma reação, ambas se transformam. Mas o que acontece quando uma personalidade traz energia transformadora, enquanto a outra está empenhada em permanecer a mesma? Explosão, ou retraimento, ou ataque, raramente indiferença. Se você possui essa mente rara, provavelmente já percebeu que sua mera presença desencadeia reações inesperadas. Alguns se sentem profundamente atraídos pela sua energia. Outros se sentem inexplicavelmente desconfortáveis, sem motivo aparente. Suas perguntas ajudam as pessoas a descobrirem insights sobre si mesmas. Algumas se tornam defensivas ou hostis sem motivo aparente. E você se pergunta: o que eu fiz? A resposta é: você simplesmente existiu. Jung descobriu que isso acontece porque sua consciência individualizada ativa naturalmente o que ele chamou de arquétipo do si mesmo nos outros, seu potencial mais profundo para a plenitude psicológica. Mas o ego da maioria das pessoas teme essa energia transformadora porque ela ameaça suas estruturas de identidade familiares. Esse efeito catalisador explica muitas das suas experiências sociais confusas. Por que algumas pessoas são imediatamente atraídas pela sua energia? Por que outras se sentem ameaçadas pelas suas perguntas e percepções? Por que relacionamentos casuais muitas vezes se tornam inesperadamente intensos? Por que você parece despertar o melhor e o pior nas pessoas? Mas eis o que Jung compreendeu e que a maioria das pessoas não compreende. Você não está tentando mudar ninguém, você está simplesmente sendo autêntico com sua consciência individualizada. Reações transformadoras acontecem porque sua integridade psicológica naturalmente convida os outros a confrontarem sua própria fragmentação. Você é um espelho e muitas pessoas detestam o que vem refletido. Jung chamou de curadores feridos aqueles que possuem essa consciência catalisadora. Pessoas que transformaram suas próprias feridas psicológicas em sabedoria capaz de facilitar a cura em outros. Você se tornou o que Jung chamou de criativo cultural, alguém cuja consciência antecipa o próximo estágio da evolução psicológica humana. Comente se as pessoas costumam dizer que conhecê-lo mudou suas vidas. Escreva: eu apenas represento o potencial delas. O desafio é que essa energia transformadora opera quer você queira ou não. Você não pode desligar sua individualização. Ela irradia através da sua presença, das suas perguntas, da maneira como você vê o mundo. E isso pode ser solitário, porque muitas pessoas preferem ficar longe de catalisadores. É mais seguro permanecer adormecido do que despertar. Oitavo sinal, e este é o mais profundo. Você não se interessa em crescimento pessoal como hobby. Você não lê livros de psicologia por passatempo. Você não faz terapia porque está na moda. Você sente uma atração magnética em direção ao que Jung chamou de individualização, e não é opcional, é um imperativo psicológico fundamental, como respirar. Jung definiu individualização como o processo pelo qual uma pessoa se torna um indivíduo psicológico, uma unidade separada, indivisível ou completa. Mas para mentes como a sua, isso não é um aprimoramento opcional, é uma necessidade existencial. É o que chamo de consciência evolutiva. E isso representa o impulso natural da psique em direção à totalidade, autenticidade e integração psicológica. Se você possui essa mente rara, você não escolhe a transformação. Você é chamado a ela por algo mais profundo do que a vontade consciente. É como se sua alma tivesse um plano e você fosse meramente o veículo através do qual ele se manifesta. Jung descobriu que a consciência individualizante cria padrões inconfundíveis. Você se sente repetidamente atraído por experiências que desafiam suas crenças fundamentais. Períodos de crise frequentemente precedem suas maiores conquistas.
Você se sente inquieto quando a vida se torna confortável ou previsível. Você busca naturalmente mentores, ensinamentos e experiências que facilitem o crescimento. Você entende que a morte e o renascimento psicológico são necessários para o desenvolvimento autêntico. Mas eis o que torna isso truamente extraordinário. Jung descobriu que as mentes em processo de individuação não se transformam apenas a si mesmas, elas se tornam um agente de transformação coletiva. Sua evolução psicológica contribui para o que ele chamou de inconsciente coletivo, o reservatório compartilhado do desenvolvimento psicológico humano. Você não está apenas se curando, mas também curando algo na psique humana coletiva. Essa motivação evolutiva explica por que você se sente compelido a se compreender nos níveis mais profundos. Você está disposto a confrontar questões psicológicas que outros evitam. Você reconhece padrões e ciclos no seu desenvolvimento. Você confia no processo de transformação, mesmo quando ele é doloroso. Você sente a responsabilidade de se tornar a sua versão mais autêntica. Jung escreveu: "A coisa mais aterradora é aceitar-se por completo." Sua mente singular não apenas compreende isso intelectualmente, você sente isso como uma responsabilidade sagrada para consigo mesmo e para com a psique humana coletiva. Não é narcisismo, é o oposto. É reconhecer que sua plenitude permite que outros façam o mesmo. O grande desafio é que esse impulso de individuação pode parecer extremamente solitário. Você está se tornando algo que ainda não existe na consciência comum. Você está desbravando territórios psicológicos que outros nem sequer conseguem imaginar. Mas Jung descobriu algo belo nessa solidão. A individualização da consciência eventualmente transcende a necessidade de validação externa. Você começa a encontrar uma profunda conexão com seu eu autêntico, a totalidade integrada de seus potenciais conscientes e inconscientes. Você não precisa mais que os outros entendam, porque você entende, e isso basta. Comente se você se reconhece como alguém que teve o chamado para se tornar quem realmente é. Escreva: "Eu escolho a evolução consciente." E aqui estão eles, os 8 sinais inconfundíveis de que sua mente opera em uma frequência que 99% das pessoas simplesmente não conseguem entender. Se você se reconheceu nesses padrões, lembre-se do que eu disse no início. Sua mente está processando informações de maneiras que a maioria das pessoas literalmente não consegue compreender. Mas agora você entende por quê. Você não é uma pessoa defeituosa, difícil ou estranha. Você é o que Carl Jung chamou de consciência individualizada. Alguém cujo desenvolvimento psicológico representa o próximo estágio da evolução humana. Você apresenta uma capacidade de pensar em camadas dimensionais, falar a língua dos símbolos, integrar aspectos sombrios, vivenciar a nostalgia existencial, ler arqueologia psicológica, abraçar o pensamento paradoxal, catalisar a transformação em outros e se entregar ao processo de individuação. Estes não são problemas a serem resolvidos, são dádivas a serem honradas. Jung descobriu que mentes como a sua desempenham uma função crucial na evolução psicológica humana. Você está fazendo a ponte entre os mundos consciente e o inconsciente. Se este vídeo fez você se sentir finalmente compreendido, deixe um like. Conte nos comentários qual dos 8 sinais mais te impactou. E inscreva-se no canal se quiser explorar a psicologia junguiana, que explica por que você é do jeito que é, em vez de dizer que você precisa mudar. Espero que você pare de se desculpar pela forma como pensa e encontre alguém que fale a sua língua simbólica. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não é tão complicado assim. Os outros aqui são simplistas demais.